Placa de vídeo PCI Express 4.0 em placa-mãe que tem o suporte apenas ao 3.0 da Gargalo? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante aqui nos últimos dias, porque a maioria das pessoas utilizam placas-mãe e CPUs compatíveis com o PCI Express 3.0 e está vindo uma nova leva de placas, tanto da NVIDIA quanto da AMD, que trazem o suporte ao 4.0, como uma RTX 3090, que é uma das placas mais rápidas do mundo, e a 6900 XT, 6800 XT, que eu espero trazer testes um dia aqui para vocês. Então hoje o usuário usa ali Intel 10ª geração, não tem suporte a 4.0. Ryzen primeira geração, segunda geração, não tem suporte a 4.0. Só existe suporte ao PCI Express 4.0 atualmente nos Ryzen de terceira e de quarta geração, em conjunto com placas B550, X570 e A520. Então ainda é um recurso bastante limitado. Será que eu preciso do PCI 4.0 para usar placas de vídeo 4.0 high-ends como essa? Será que dá perda de desempenho? Nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Eu quero fazer um agradecimento rápido aqui à Performance Solutions, pois foi a empresa que permitiu que esse teste aconteça hoje, porque ela me emprestou aqui a RTX 3090 Gameward Phoenix, uma placa que eu já trouxe o unboxing, em breve vai ser o review dessa placa aqui no canal, e ela me deu aqui o Ryzen 9 3900X, que é o CPU que permite a gente fazer o teste comparativo do 3 versus o 4.0. Sem mais delongas, vamos começar o nosso teste. Para fins de comparação, eu coloquei também o Core i9 10900K, para que a gente possa ver o desempenho dele no 3.0, que é o que ele suporta, versus o 3.0 do 3900X, e se o PCI Express 4.0 está ajudando o 3900X a ganhar mais desempenho, ok? Esse é um CPU concorrente dele, teoricamente depois vai vir um 5900X e vai substituir o concorrente do Core i9, mas até o presente momento é o que eu tenho aqui em mãos. Então vamos começar nos testes em produtividade, trabalho, Blender, a demo Barbershop, utilizando a renderização via GPU CUDA, onde nós vemos que o melhor desempenho foi com o Core i9 10900K usando o PCI Express 3.0, enquanto que o Ryzen 9 3900X, seja no 4.0, seja no 3.0, não houve diferença nenhuma, o empate foi absoluto. Ainda assim, a diferença de performance entre os dois CPUs foi mínima, já que a renderização é feita totalmente pela GPU da máquina. Agora aqui nós temos o teste no Adobe Premiere Pro 2020, utilizando o benchmark do Puget Systems, que é uma empresa muito grande lá fora que vende máquina para workstations. E eles criaram uma série de benchmarks para que a gente possa utilizar nas nossas casas, nossos trabalhos, para comparar com os sistemas deles. Aqui nós vemos que, nesse caso, o Ryzen 9 ultrapassou o Core i9. Observe que aqui a ideia não é nem ficar comparando o Core i9 com o Ryzen 9, mas acaba sendo também uma comparação extra que aparece para a gente. A gente vê que teve uma mudança sutil do 3.0 para o 4.0 no Premiere Pro. Praticamente um empate técnico, ok? E aí houve ali uma diferença de desempenho do 3900X no 3.0 versus o Core i9 no 3.0 também. E agora aqui no VRAY Next, o benchmark ali do Chaos Group, onde eles mensuram a performance tanto do VRAY CPU quanto VRAY através da GPU, que são as barras em amarelo. Nós vemos que, mais uma vez, teve essa escada de performance. Core i9 com um desempenho ali um certo patamar, 3900X 3.0 ficou levemente acima, e quando a gente colocou no 4.0 aumentou apenas um pouco o desempenho. Então, até o presente momento, vocês estão vendo em testes que usam 100% da placa de vídeo, VRAY, Blender, não houve diferença de performance. O que vocês acham que vai acontecer em games? Vamos comigo até o final, que eu acho que vocês vão se surpreender. E aqui também está, para fins de referência, os testes de CPU, onde o 3900X, por ter mais núcleos, né, são 12, acaba entregando mais desempenho em relação ao Core i9 10900K. Agora começando aqui com os testes em jogos. Flight Simulator, que é um game extremamente pesado e também, podemos falar, mal utilizado. Quando foi lançado veio com uma série de problemas que estão sendo corrigidos ao longo do tempo. A gente vê que mesmo o Core i9 ou o Ryzen 9 tem dificuldade para fazer 60 quadros nesse jogo, que é uma coisa bastante bizarra, né? Imagina os CPUs abaixo dele. O patamar tem que ser nos 30. Enfim, então comparando o 3.0 com o 4.0, a gente vê que o Core i9 se saiu melhor nas duas situações, tanto em 4K quanto em 2.5K.
E o PCI Express 4.0 não trouxe uma vantagem significativa. Em 2.5K a mínima ficou melhor no 3900X, mas em 4K a mínima ficou um pouco pior. E observe que a mínima aqui mensurada é o 1% low, que é aquela métrica mais precisa que mostra mínimas realmente reais para ajudar as pessoas. Enfim, então sem diferença significativa. Partindo agora para o Horizon Zero Dawn, também um jogo de 2020, bastante recente, que está chegando junto com essas novas placas de vídeo, né? Onde nós vemos que houve uma mudança bastante sutil no 3900X 3.0 para o PCI Express 4.0, aumentou na média, aumentou na mínima, e em 4K as diferenças ficam ali também bem sutis. Houve uma pequena diferença em 1440p, no caso o Core i9 se saiu na frente porque é um CPU que consegue lidar com altas taxas de quadros de uma forma um pouco melhor que o Ryzen 9 3900X. Estou curioso para ver em relação ao 5600X, e vai ter esse teste no canal, em relação também ao 5900X, que é o novo Ryzen 9 Zen 3 com desempenho melhor, ok? Bom, partindo aqui agora para o Metro Exodus em Moscou, é um jogo de 2019 por 7 Ultra, que está sempre aparecendo ali na parte de cima, com o Physics e o Ray Tracing desabilitado. Nós vemos então o teste em 1440p, onde houve uma diferença de alguns frames na mínima, alguns frames na média, nada significativo, mesmo acontecendo em 4K. Então assim, 3 FPS, dá para perceber isso na vida real? Só se você estiver monitorando, fazendo um benchmark, porque jogando mesmo você não percebe essa diferença. Então até o presente momento, sem diferenças importantes quando a gente usa uma placa dessa no 3.0. E o mesmo Core i9 só tem suporte 3.0 e está entregando mais desempenho em games em todas as situações aqui em relação ao 3900X, tanto em 1440p quanto em 4K, os seus 95 quadros. Em Red Dead Redemption 2, nas mesmas situações, aqui teve um teste bem absurdo. A gente vê que o Ryzen 9 entregou 100 frames, que é uma taxa de frames muito boa, mas de fato o Core i9 entrega ali 131 de média, então não foi o PCI Express 4.0 que ajudou o Ryzen 9 a entregar mais desempenho quando a gente fala de games. E em 4K, como a taxa de quadros é menor, ainda houve uma diferença do Core i9 para o Ryzen 9, mas nós temos diferenças menores e mais sutis, né? Ambos rodando com FPS acima dos 60 quadros. Partindo para Resident Evil 3 Remake, que é um jogo um pouco mais leve, também lançado em 2020, mais leve porque a gente vê que em 4K, com quase tudo no máximo, com exceção da VRAM ali, porque tem placas que extrapola, as placas fazem, a placa de vídeo no caso, faz 136 quadros no Core i9 e 135 no Ryzen 9. E o PCI Express 4.0, quando a gente está falando de altas taxas de quadros, também não fez diferença significativa comparando com o Ryzen 9. Em Shadow of the Tomb Raider, nós vemos mais uma situação onde o Core 9 consegue se sair melhor em altas taxas de quadros. Apesar do Ryzen 9 ter ali 130 de média, uma média muito boa, o Core 9 entregou 154 de média, e é justamente isso que a AMD promete bater com os novos Zen 3. Pegar essas situações de altos quadros e entregar um desempenho parecido ou superior. A gente vai ver isso em breve quando sair os CPUs. Mais uma vez, comparando o PCI Express 3.0 com 4.0, não houve diferença significativa. Último teste aqui, The Division 2 no benchmark interno do game, um game de 2019 rodando no Ultra DirectX 12, a gente vê que a 3090 fez 75 quadros em 4K e não houve diferença significativa do PCI Express 3.0 e 4.0, tanto em Quad HD quanto em 4K. Então, chegando ao final aqui dos testes, a resposta curta é: não há diferença, mesmo com uma placa de vídeo muito rápida como uma RTX 3090, como a gente viu aqui. Quem dirá uma 3070, uma 6800, placas mais fracas que estão usando o PCI Express 4.0. Ainda não há uma saturação do barramento, mesmo quando a gente testa um slot padrão que tem hoje em qualquer placa-mãe x16 3.0, o desempenho é bastante parecido, ok? Então daqui para frente talvez a gente tenha algum novo motivo para usar o PCI Express 4.0. Hoje o motivo mais viável, mais factível, digamos assim, é o SSD, porque hoje em dia nós temos SSDs que alcançam velocidades muito rápidas,
como aqueles que eu trouxe aqui no canal, que chegam a 5.000 megabytes por segundo, e aí sim, se você coloca num slot M2 PCI Express 4.0, você consegue entregar os 5.000 megabytes por segundo, enquanto que no slot M2 PCI Express 3.0 ele fica limitado até uns 3.200, 3.300. E está chegando SSDs ainda mais rápidos, que alcança 6.800, 7.000 megabytes por segundo. E aí realmente você precisa colocar no PCI Express 4.0, senão você vai ter metade do desempenho dele jogado no lixo. Placa de vídeo, por enquanto, não saturou o barramento. Nós vimos os testes que o desempenho é basicamente o mesmo, com pequenas oscilações de teste para teste. Pessoal, espero que você tenha gostado de mais uma lista de benchmarks aqui no canal. Muito em breve eu vou trazer outros testes com a 3090, com a 3080, com os novos CPUs, Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X, se acabar pintando por aqui, e as novas placas de vídeo. Será que nas AMD vai ter uma diferença mais significativa? E aquele teste lá do Ryzen de quarta geração em conjunto com as Big Naves, será que vai dar aquela diferença que a AMD falou? Nós vamos descobrir isso em mais um vídeo em breve. Um grande abraço, confira aqui na descrição os patrocinadores e mais uma vez, Performance Solutions, muito obrigado por proporcionar esse teste aqui para o canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.